Fala, pastorzão! Ah, tudo bem, pastor Dudu? Como é que tá? Que saudade, meu amigo. Glória a Deus. Tudo bem comigo e com você? Tudo bom, graças a Deus. Saudade Pas- também. Eu Muito. estava vendo sua live essa semana, pastor, Ah, falando lá sobre relacionamento conjugal, né? E eu vi que esse tema tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Esse exa- termo fidelidade, né? exatamente. É um tema muito sensível e muito necessário e que foi assim colocado com muita sabedoria pelo nosso pastor Flavinho para a gente trabalhar nesses últimos 2 meses. E como hoje encerra o mês, né? Então a gente precisa fazer um fechamento, vamos dizer assim, uma conclusão, né? Sobre esse Isso. que é tão importante. É isso aí, pastor. E para a gente não perder tempo aqui, eu já vou começar fazendo uma pergunta aqui muito relevante, né? Eu queria saber do senhor, a gente fala muito sobre fidelidade relacionada ao casamento, né? Sobre coisas assim, que existe a nitidez de uma aliança. Mas existe a fidelidade a Deus, que é algo que a gente tem negligenciado muito dentro das igrejas. A pessoa só quer que Deus seja fiel, que Deus entregue para ela. Como é que você enxerga no seu coração aí, como pastor de tantos anos na igreja, como que tem que ser essa fidelidade nossa ao Senhor? Você falou uma coisa muito interessante. Enquanto você estava falando, eu estava pensando o seguinte: eu nunca vi pessoa mudar de time de futebol. Nunca vi. Nunca vi o Cruzeirense virar atleticano, atleticano virar americano. Ou seja, às vezes a gente é mais fiel a um time de futebol do que ao próprio Deus. É E verdade. você tem uma frase que é muito chocante, né? Deus é fiel. E Deus é fiel. Mas acontece que isso muitas vezes não é acompanhado pela nossa fidelidade. Como você bem colocou, queremos um Deus que nos sirva, que nos atenda, correndo, de preferência, mas na hora que ele passa a listinha para a gente do que ele quer, que no caso a listinha dele é essa aqui, ele, a gente, a gente não é fiel. Interessante que o apóstolo Paulo diz assim que se formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então Deus sempre será fiel. Mas essa falta da nossa fidelidade, ela reflete no casamento, ela reflete nas filhas, ela reflete no nosso trato no dia a dia. Então, eu acho que essa infidelidade nossa para com o Senhor, ela precisa acabar. O povo de Israel foi infiel. Resultado, morreram no deserto pela sua infidelidade. Era o povo escolhido, filhos de Abraão, estavam na promessa, mas a infidelidade tirou a vida deles. É verdade, pastor. E o problema que eu acho que está justamente aí. O povo não sabe o que é fidelidade. Sim, Né? O conceito da fidelidade está lá, é constância nos compromissos firmados. Então, a pessoa que é infiel a Deus, ela está se mostrando inconstante nela mesma. Porque, assim como uma aliança ela é feita primeiro no nosso coração, a fidelidade é um compromisso que a gente faz e a gente mesmo desonra ele. Então, isso. eu acho que as pessoas têm que ficar atentas a isso, porque o senhor falou muito bem aí que Deus ele não pode ser o que ele não é. Então, Deus é fiel. Lá no Salmo 18, 25 a 26, a palavra de Deus fala assim: ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. A gente pensa que Deus não está olhando, né? A gente pensa que Deus não está ligando para isso, mas ele reage na altura do nosso compromisso com ele, né, pastor? Exato. Não é que Deus. Não é nem questão de Deus punir. É a gente mesmo que está atraindo a coisa ruim com a nossa infidelidade. Um exemplo disso foi Salomão. A Bíblia usa uma expressão forte sobre Salomão. A Bíblia diz assim: contudo, o coração de Salomão não foi fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido o coração de Davi, seu pai. Então, resultado, Salomão é um cara que teve um início de vida bacana, o meio de vida bacana, mas o final da vida dele, ele foi infiel ao Senhor e começou a adorar outros deuses. E a consequência, a Bíblia diz que Deus permitiu que inimigos se levantassem contra Salomão. É aquela história, Dudu, o bandido não vai para a cadeia por causa da polícia, não. Ele vai para a cadeia porque ele roubou. Então, o que coloca o bandido na prisão é o erro dele. Não é o Uhum. policial que voltou ele, não. O policial só cumpriu a lei.
Então, na verdade, quando a gente se dá mal na vida, é muito sábio a gente sentar e fazer uma avaliação da nossa fidelidade ou infidelidade, porque geralmente é aí que a gente vai descobrir um buraco e resolvendo isso, a gente resolve essas, muitas vezes, sequências de coisas que começam a dar errado. E aí Provérbios diz assim, o coração do homem faz planos errados, mas depois ele culpa o Senhor. Então, a gente toma erradas, não é fiel a Deus, as coisas começam a dar errado, e a gente fala, Senhor, onde tu estás? E Deus fala assim, não, eu estou onde eu sempre estive, eu sou fiel, é o que você leu aí, né? Ao fiel te revelas fiel, mas ao ímpio, Deus não vai Reage à altura. Reagir à altura. Ele vai reagir à altura. E ele faz isso por amor. Porque já imaginou se a gente começa a errar, não é punido? Se a gente começa a errar e não é punido, a gente gosta. Um jovem falou comigo, Luciano, coisa errada, eu estou com muito medo do que vai acontecer comigo. O que você tem para me dizer? Eu falei, fica com medo mesmo. Ficar com medo, você ficar corajoso para pecar de novo. E a gente não pode ter essa coragem para pecar. Nossa fidelidade ao Senhor tem que ser maior do que tudo. Aí essa fidelidade vem a nossa caminhada diária com o Senhor, leitura da Bíblia, oração. Essa fidelidade vai para as finanças, na questão dos dízimos e das ofertas. Essa fidelidade vem em tirar um dia para buscá-lo, ir para a igreja. Por isso que hoje uma igreja como a nossa, por exemplo, tem culto todo dia. Por quê? Porque tem gente que a folga dele não é o mesmo dia da semana. Uhum. Então a pessoa uma semana na terça, na outra na quarta, na outra na quinta. Mesmo assim a pessoa pode ir para o culto, ele pode se envolver. A fidelidade conjugal, a fidelidade em tantas as áreas, elas serão consequência dessa fidelidade ao Senhor. Pois é, pastor. E a fidelidade a Deus, lá em Deuteronômio 6, né, no capítulo 5, fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar Ele com uma profundidade tão grande, ao ponto de a gente dedicar uma devoção e caminhada de conhecer quem Ele é. E eu acho que o problema da fidelidade passa por aí, porque a gente não gasta tempo com Deus, a gente fica na internet, nas redes sociais o dia inteiro, e não tem esse tempo de conhecer quem Deus é, porque a gente foi feito à imagem e semelhança. Mas a gente não é Deus, então a gente não consegue replicar alguma coisa de alguém que a gente não conhece. Então Deus ele, comunicou com a gente atributos dele, e a fidelidade é um deles. Então a gente precisa voltar para esse lugar de conhecer a Deus. Eu acho que a galera que está escutando a gente aí tem que olhar para o dia a dia, para as coisas que tem feito. A gente tem refletido muito isso aqui na igreja, sobre a gente tentar demonstrar, através das nossas atitudes, que a gente realmente conhece a Deus, né? Então o pessoal tem cobrado demais de Deus, procurando uma resposta de Deus, procurando reafirmar coisas no seu coração sobre até a bondade da raça humana e tudo mais, mas esquece de refletir quem Deus é, através das atitudes. Então temos esse desafio aí sobre fidelidade, que é ser constante, né? Praticar dia após dia essas atitudes que revelam quem Deus é na nossa vida. Amém, glória a Deus. Agora vai. Então, A internet é infiel, né, Lucinha? Essa internet é infiel. eu estava falando sobre Jonas. Jonas, ele conseguiu ser infiel na desobediência e na obediência. Então, Deus disse, vai para Nínive. Ele pegou o caminho oposto. Foi parar num navio, quase afundou o navio com a infidelidade dele. Por isso que quem caminha com gente infiel compromete o seu futuro também. Isso. E aí, ele foi parar na barriga da baleia. A minha teoria é que Deus ficou com dó da baleia e fez ela cuspir Jonas. Não foi por causa de Jonas que ela foi cuspida, não. Foi por causa mesmo da baleia. E aí, Jonas foi obedecer. Só que quando ele chegou lá e Nínive converteu, ele ficou com raiva também. Ele não queria que Nínive se convertesse. Ou seja, é possível a gente estar fora da igreja e totalmente infiel, e é possível a gente estar dentro do chamado, dentro do entre aspas, do propósito da igreja, e com o coração infiel também. Verdade. Então, essa questão é muito subjetiva, e é só o coração da gente que
Só Deus que consegue avaliar. Mas, ô Lucinho, você tocou num ponto importante aí, porque a fidelidade ela é feita de dois lados. A fidelidade é feita de um compromisso que eu assumi com alguém e tem o compromisso da pessoa comigo. Então, é um consentimento mútuo, né? Então, a gente pensa ali, Jonas, ele não queria fazer uma aliança com aquele povo, porque ele sabia que era um povo ruim. Ele já pré-julgou aquele povo, condenou eles à morte, né? Então, no coração de Jonas, ele queria que houvesse o juízo de Deus contra aquele povo, e não em favor do arrependimento, né? Não, exatamente. Ele queria que eles fossem destruídos. Agora, pensa, você falou aí a coisa mais certa. É uma aliança entre duas partes. E essa fidelidade, ela precisa fluir de ambos os lados. Aí alguém vai dizer assim, pastor, mas eu estou num relacionamento ou caminhando com alguém que eu estou sendo fiel e a pessoa não. Você pode, num primeiro momento, esperar, ver se isso conserta, confrontar, mas se não resolver, não tem como você continuar, seja no tipo de relação que for. Pode ser um sócio na empresa, pode ser um colega de sala, pode ser um namorado, o que for. O problema do mais grave da infidelidade não é quando ela acontece, é quando ela é o estilo de vida da pessoa. Tem gente que ele é enrolado por natureza. A pessoa levanta de manhã, ele promete, não cumpre, ele diz que vai, mas não vai, ele faz que melhorou, mas não melhorou. Esse é o estilo de vida dele. É o famoso somebody love, é aquela pessoa que está jogando uma conversa em cima de todo mundo, só que essas conversas não colam em Deus. Não. Deus não cai nessa. Não cai, não, porque Deus não pode negar quem ele é, né? E ele não é assim, né? Ele não é. Deus, ele é fiel para cumprir o que ele prometeu até o fim. Exato, exatamente. Então, essa fidelidade, ela é muito necessária. E, assim, como eu falei, ela é subjetiva. Ela é uma coisa abstrata. Você não consegue ir lá no médico medir, fazer um exame de sangue para saber o tanto que você é fiel, ou um exame de urina. É o nosso coração. E, muitas vezes, a infidelidade é como a lepra. Você não sente. A pessoa com lepra, ela pode pôr a mão no fogo, espetar com a agulha, que não sente nada. Então, às vezes, a gente está infiel e tá de boa. E fala, tá tudo bem. Pastor, a gente falou que fidelidade é uma questão de dois lados, né? Tem dois lados envolvidos na fidelidade. E o problema que a gente vê hoje é que as pessoas elas entram com 50% de fidelidade em tudo. Então, ela só é fiel 50%, porque ela precisa dos outros 50% do outro. Só que a fidelidade comparada com a de Deus, ela não pode ser assim, porque Deus ele entra com 100% em tudo. Ele entra com 100% justamente porque se o meu 50 falhar ou se o meu 100 falhar, o 100 dele é suficiente. Então a gente tem que pensar isso para os relacionamentos. A gente entra pela metade, com metade, querendo que o outro corresponda. E se não corresponder, a gente quer vingar. E o problema está aí. Aí se você é traído, você trai. Aí se você é enganado, você engana. Né? E vira um ciclo destrutivo, né? Exato. A palavra que resume é incondicional. O amor de Deus por nós, ele é incondicional. O que significa isso? Não tem condições. Deus não fala assim, eu serei fiel se. Não tem se. Ele vai ser fiel em todas as situações. Agora, se nós formos infiéis, nós vamos atrair coisas ruins para a nossa vida por conta disso. A pessoa que... Eu já atendi isso muitas vezes, você e a Vanessa, então nem se fala. A pessoa, ela trai a outra, aí a outra, que está toda certa, o que ela faz? Ela vai lá e paga na mesma moeda. E vinga. Aí ela perdeu o direito. Aí o que ela vira? Ela fica pior do que o primeiro. Porque às vezes o primeiro até fez por um vacilo. Mas o outro fazer de caso pensado é terrível. É terrível. A gente vê hoje, inclusive, o divórcio está sendo glamourizado, né? Os famosos estão divorciando e, assim, põe lá aquele textão na internet. Olha, estou divorciando de você, mas você é demais e sempre te amar. Ou seja, estão tentando consertar uma coisa errada que não tem como e não tem consertar. Justificativa, né, pastor? Porque a fidelidade à aliança,
ela antecede o pecado, né? Quando Deus criou a família, o casamento, ele fez isso antes do pecado existir, né? Então, quando Deus criou o casamento, ele jamais pensou nessa instituição que seria o divórcio, né? E o divórcio, as pessoas usam, né, o que é bíblico, apesar de não ser o coração de Jesus, a Bíblia fala que uma das condições para o divórcio seria o adultério, né? Uma das condições para a pessoa ser livre, mas Jesus, quando ele foi interpretado pelos fariseus lá em Mateus 19, se eu não me engano, ele falou justamente que não foi assim desde o princípio. O coração de Deus nunca pensou nessa possibilidade, né? O que Deus pensa é: você errou, conserta. Deus pensa: você errou, vamos retratar, vamos reparar o erro, vamos perdoar, vamos reconciliar. O coração de Deus é esse, não é um coração vingativo. E como eu falei aqui, mas o povo de Israel, eles praticaram a infidelidade no nível mais alto. Chegou um momento que Deus falou assim: peraí, vocês me viram mandar as 10 pragas, vocês me viram abrir o mar vermelho, vocês me viram mandar pão do céu, vocês me viram colocar uma nuvem de dia e de noite, a roupa de vocês não gastava, vocês não ficavam doentes, a sandália no pé não gastava, e isso foi suficiente para vocês serem fiéis a mim? Então, não tem jeito. Resultado, eles cruzaram uma linha onde não tinha volta. Porque às vezes alguém está assistindo a gente aqui, Dudu, e a pessoa pensa assim: pastor, eu tenho sido infiel. Por exemplo, a pessoa às vezes, quem sabe lá, está vendo pornografia. Isso é uma infidelidade. Mas a primeira palavra de Deus nunca é morte, nunca é. A palavra é: arrepende, volta, conserta, procure daqui para frente ser fiel, procure fazer o correto daqui para frente, que as bênçãos virão. Mas o que muita gente pensa é assim: perdi de uma, perdi de 1000. Fiz uma vez, vou fazer agora eu fiz uma vez errado, vou fazer 50. Vou continuar no pecado, no erro, na infidelidade, e transformo o que era um acidente no estilo de vida. Aí é o grande perigo. Aí você viu os Iscariotes, que o tempo inteirinho ele aparece roubando, e no final ele traz Jesus, porque ele não se deixou tratar na sua área de infidelidade. Se tem uma área do que é termômetro para a fidelidade da gente, é a área financeira. A área financeira, ainda mais o brasileiro. O brasileiro é muito bacana, muito joia, até o assunto virar dinheiro. Virou dinheiro, aí a gente não, aí começa a relativizar, começa a dizer que não é bem assim. Ganha, né? Vira troca, vira favor. Não, faça isso se me fizer aquilo. Vira troca, né? Exato. Aí começa a sonegar, começa a... eu não dou o dízimo porque não sobra, começa a colocar um monte de pontos que Deus não vai aceitar. Ele simplesmente não vai aceitar. Um dia Jesus olhou para uma árvore e falou: cadê meu café da manhã? Não tinha um café da manhã, e a Bíblia é bem clara, porque não era tempo. Mas Jesus não aceitou a desculpa. E Jesus falou: olha, então ninguém mais coma fruto de ti. Eu penso muito nessa passagem porque eu encaro a gente como árvores. Sim. E a árvore, ela tem duas opções. Ou ela usa a seiva para ficar bonita e sem fruto, ou ela usa a seiva para produzir fruto e as folhas podem ficar até murchinhas, mas tem que ter fruto. Então, muitas vezes, hoje, o que nós estamos gastando a nossa força toda? Com a aparência. Nós temos aparência de fidelidade, aparência de espiritualidade. Quem olha para a gente fala assim: nossa, uau, que crente, que pessoa tão espiritual. Mas quando chega dentro da gente mesmo, não tem o fruto da fidelidade. Porque fidelidade, lembrando aqui, é um dos frutos do Espírito Santo lá de Gálatas. Isso. Né? Fidelidade é fruto do Espírito. Quem vai produzir isso em nós é o Espírito Santo. Então, quanto mais Espírito, mais fiéis seremos. É bom você falar isso, pastor, porque a gente fica... você falou que a gente, comparando com a árvore, né? Mas, na verdade, a gente é ramo. A gente cresce com essa vaidade de ser árvore. Por isso que é o grande desafio. A gente, na verdade, é ramo inserido numa videira.
Então a seiva não é nossa, então a capacidade de produzir fruto não vem da gente. É isso que a gente precisa entender como igreja, que a intimidade com Deus que leva a gente a produzir bons Tá? frutos, né? E a ponto dele chegar e ter o que deleitar através do fruto da nossa árvore, né? Então a gente tem que ter esse entendimento aí que a seiva é dele. Então todos os frutos que a gente produzir vão ser para ele e são dele, na verdade. A gente só é canal. Eu vejo que pecado é o alimento dos demônios. Quando a gente peca, a gente literalmente alimenta o mal. E eu vejo que fidelidade é o alimento do Senhor. Quando Deus vê fidelidade na nossa vida, o favor vem junto, a graça vem, a misericórdia vem, né? Porque Davi, por exemplo, é a pergunta clássica, né, que a gente sempre ouve. Pastores, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi cometeu erros pontuais. Ele não cometia erros que eram um estilo de vida. Davi não era um adúltero por estilo de vida. Davi não era um assassino por estilo de vida. Davi não era um cara que fazia censo toda hora. Ele cometeu... Só errou, né? Ele errou. Mas a Bíblia, quando quer comparar alguém com fidelidade, compara com Davi. Tanto é que eu falei aqui que Salomão foi comparado com Davi. Por quê? Porque Davi, ele era fiel a Deus no seu estilo de vida. A gente lê os Salmos, a gente vê que o coração de Davi era apaixonado pelo Senhor. Então a pergunta que fica, acho que para mim, para você, para todos nós, é no fim do dia, na hora que a gente vai dormir, nosso coração é fiel a Deus? Deus é fiel, mas a gente é fiel e a gente tem respondido a essa fidelidade de Deus, porque muitas vezes a gente deixa Deus no vácuo. Ele entra com a parte dele, ele cumpre o trato dele, e na hora da gente cumprir a nossa parte, nada. É a história que eu gosto de contar da dentista, que me falou: Lucinho, eu estou muito triste, ora por mim, eu sou formada dentista há mais de 10 anos, e eu fiz um trato com Deus um dia, eu falei, se Deus me colocar dentro da faculdade de odontologia, e eu conseguir a dentista, eu vou atender as pessoas de graça, que seja um dia na semana. E tem 10 anos que eu sou dentista, eu nunca atendi uma pessoa de graça, nem minha família, nem minha mãe. Eu cobro de todo mundo e eu tô triste porque eu cumpri a minha parte. Deus cumpriu a parte dele, mas eu não cumpri a minha parte. Olha aí. Então, eu fiquei muito chocado com isso e eu avaliei a minha própria vida. Falei, meu Deus, e comigo? Então, nós temos muita batata para comer, até bater no peito e falar assim, eu sou fiel. Nós ainda temos muito que provar, mas se Deus quer, e Deus quer, nós somos fiéis para a glória dele. Amém. Então, o nosso desafio aqui, né, a gente já está encerrando, é justamente colocar o nosso coração diante de Deus nessa pergunta que você acabou de fazer. Nós temos sido fiéis a Ele, porque tudo que a gente fizer em decorrência disso vai refletir na nossa atitude com o outro, né, pastor? Exatamente. Então, ser fiel a Deus é um princípio inegociável. A gente não pode negociar. A gente não pode andar na corda bamba, nos limites, né? As pessoas têm andado no limite. Ah, eu vou na igreja, mas ainda não sei se eu quero me entregar. Ah, eu vou fazer isso. A gente tem que se entregar por inteiro para Deus. Não tem metade de nada. Deus quer a gente por inteiro. Então, que cada um que está ouvindo a gente aí, pastor, né? Coloque no coração esse princípio inegociável da fidelidade. Que seu coração se encha do desejo de conhecer aquele que é fiel, para que ele reproduza em você esses frutos de fidelidade. Né? No casamento, na vida profissional, na rua, em qualquer lugar que você estiver, na política, nas finanças, qualquer área que Deus entra, ele transforma a nossa vida. Então, ele é convidado nesse dia para entrar no seu coração aí, que em nome de Jesus você saia desse ambiente aqui cheio do desejo de conhecer esse Deus e ser fiel a ele, né, pastor? Deixa uma mensagem aí para o pessoal, então. A mensagem é a seguinte: seja fiel quando ninguém está olhando. O maior desafio é ser fiel quando ninguém está olhando, quando ninguém está te cobrando, quando as câmeras da Rede Super não estão te filmando na hora do culto. Isso. O desafio de ser fiel é lá quietinho, lá longe dos holofotes, e um dia aquele que tudo vê vai recompensar a sua fidelidade e eu e você vamos ser encontrados fiéis. Que cada um de nós possamos viver essa fidelidade até o fim e crer que Deus tem essa capacidade para nós através do seu Espírito.
Amém. Pessoal, que Deus abençoe vocês. Obrigado, pastorzão. Deus abençoe a sua vida. Viu? Continue sendo esse homem aí fiel a Deus em tudo. A gente que te conhece de coração, sabe essa integridade que o senhor tem. Que Deus continue te abençoando, multiplicando na sua vida esses frutos aí da sua fidelidade, viu? Deus te abençoe, pastor. Um Obrigadão. beijo. Amo muito vocês. Beijão no coração, viu? Pessoal, terminamos por aqui. Que Deus abençoe vocês, viu? Fica firme aí. Segue lá nas redes sociais, Pastor Lucinho e eu, toda a Igreja Batista da Lagoinha. Temos um trabalho aí para abençoar a sua vida, viu? Seja abençoado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijão. Tchau.